Estamos de volta com mais um Atos do Dia e nessa segunda-feira a gente traz várias informações de toda a região, não é mesmo, Éder? A região sendo passada limpa nesse momento. Mas vamos com duas cidades, aliás, com uma informação regional. Sim. E duas ligadas à Cachoeira Paulista, que a coisa está pegando fogo lá. Sim, lá a coisa não está boa não. Em busca de mais recursos para a saúde, Éder, os prefeitos da região estão de olho numa verba que, após a municipalização do Hospital Universitário de Taubaté, que vai acontecer a partir do dia 1º de maio, a verba que girava em torno de 4 milhões passaria a ser de 2 milhões, e aí esses 2 milhões excedentes poderiam ser divididos entre as Santas Casas. A solicitação para reestruturação do aporte financeiro por parte do Estado, Éder, poderia beneficiar cidades como Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá e também Aparecida. Estamos falando no campo das hipóteses, mas isso vai depender muito da vontade política do prefeito, sim, aliás, do governador João Dória, né? É bem verdade que esse assunto foi profundamente discutido na última reunião, há 15 dias atrás, na cidade de Cruzeiro, onde a deputada participou juntamente com o prefeito, para poder ir, os prefeitos da região, para acertar esses detalhes, inclusive também da vinda de um regional aqui para a região, sim, de Guaratinguetá, Cruzeiro, Cruzeiro e Lorena. Mas, em se tratando da verba, essa verba viria numa hora certa para as Santas Casas aqui da região. E é o que eles tentaram fazer um protocolo ao governo João Dória. E nós vamos ter que esperar e aguardar e acompanhar isso, porque tudo poderia. Agora depende, sim, do homem, né? Temos que aguardar para ver. Os prefeitos, né, estão dando o caminho das pedras, né? Porque a região toda depende dessas 3 cidades. Geralmente, os pacientes aqui do Vale Histórico, das cidades da região aqui, principalmente cidades que não têm de fato nenhuma condição de atendimento, inclusive no Putim, a prefeita Érica estava nessa reunião com os prefeitos, e também prefeituras como os de Areias, Bananal, São José do Barreiro, a cidade de Queluz e a própria Silveiras, depende dessas 3 Santas Casas. Sim. Então esses 2 milhões sendo rateados a mais para essas Santas Casas, viria bem em tempo de poder dar uma equilibrada nas contas. Sim, e falando ainda de Santa Casa, Éder, a preocupação dos pacientes e também de quem mora em Cachoeira Paulista é o futuro da Santa Casa da cidade. Lembrando que o leilão está marcado para amanhã, preocupa os moradores da cidade. Por dívida trabalhista, o prédio da Santa Casa, estrutura física da Santa Casa, está sendo leiloada amanhã, sim, por conta de dívidas trabalhistas do passado, fora as novas, né, as atuais, porque o leilão e o pagamento dessa dívida trabalhista não resolve o problema com o Ministério do Trabalho do hospital, sob intervenção da prefeitura há muito tempo, né, com relação, mas a prefeitura entra lide, né? Então, agora vai leiloar o prédio da Santa Casa, daqui a pouco vão leiloar outras coisas da prefeitura, sim, que vai se transformar em precatório, aquela situação toda. Esse é um agravante, até porque, Letícia, é lastimável, né, chegar nesse ponto. A gente sabe que muitas dessas ações trabalhistas não demandam a realidade, mas é lei, e a lei tem que ser cumprida. E a prefeitura não se mexeu justamente no sentido de fazer uma contraproposta decente para que o juiz pudesse, ou a Justiça do Trabalho pudesse voltar atrás. E é interessante que a prefeitura, a Santa Casa de Cachoeira Paulista, nessa situação, o prefeito Edson Mota foi o único que não compareceu à reunião ocorrida semana anterior em Cruzeiro, onde se tratou o assunto do Hospital Regional e das Santas Casas. Ele era o primeiro a estar na fila, tendo em vista que a sua cidade, perdendo agora o prédio, vai ficar sem recurso nenhum para a saúde e vai depender dessas outras Santas Casas. Sim, e já existe quem anuncie verbas para ficar com o prédio da prefeitura que deve sair das mãos da prefeitura? O leilão é amanhã, vai ocorrer em Taubaté, os lances serão feitos via internet, todos estarão acompanhando, inclusive o Ministério Público, é importante que se diga isso. E uma investigação posterior à venda, a suposta venda, o suposto arremate desse leilão, vai ser investigado também pela Justiça para ver se não houve aí interesses de terceiros suspeitos na parada, em conseguir aí um lucro fácil, né? Porque o prédio, a região é muito valorizada, independendo do prédio ser um prédio antigo de 100 anos. É o patrimônio da cidade. Serve a Santa Casa, mas é antiquado. Sim.
E agora, ainda em Cachoeira Paulista, a notícia sobre o processo que pede a cassação do prefeito e também de 12 vereadoras na cidade deve ter novos capítulos essa semana, né, Éder? Há quem já se prepare na cidade para manter a prefeitura funcionando? Ocorre que são muitos fatos assim acontecendo coincidentemente ligado, inclusive a questão da prefeitura, a questão da política local. Há alguns anos, né, aliás, no ano passado, a prefeitura conseguiu aprovar um projeto do executivo, né, a Câmara aprovou, constando aí a criação daquilo que na política se chama de trem da alegria, um cabidão de emprego. Alguns cargos foram desmembrados, ganharam novos nomes para operações comuns. E por que esses novos nomes? Para poder empregar mais gente. Foram cerca de mais de 160 cargos, né, disponibilizados a preço altíssimo em condição de comissionado, e a Justiça entendeu que foi uma manobra política, tanto do prefeito em sugerir esse projeto, e a Câmara para aprovar. Esses 12 vereadores foram os que votaram favoráveis no período, né, a criação desses cargos, a mudança desses cargos. Por isso eles estão no polo passivo dessa ação. O Ministério Público pede a cassação do prefeito e desses mais 12 vereadores. O único que ficou de fora foi o vereador Nenê, que na época presidia a Câmara, então não precisou votar. Agora parece que existe pessoas já chegando na Justiça, porque é um pedido do Ministério Público e cabe à Justiça de primeira instância dar a primeira sentença. Se o juiz da Vara Civil da cidade de Cachoeira Paulista der favorável pela cassação, comenta-se que o vice, que assumiria naturalmente o cargo, já tem um grupo de secretários já pré-acertados, inclusive com ficha de antecedentes criminais, para poder participar da próxima administração, em condições intempestivas, é claro. Mas isso aí é o que corre, é o que nós estamos aqui falando em termos de bastidores, né? Não existe ainda nada comprovado que alguém chegou no juiz de direito e apresentou uma equipe de pessoas que poderiam secretariar a cidade numa eventual cassação do prefeito e dos 12 vereadores. É claro que substituição à Câmara tem os suplentes, na falta de suplente a Justiça pode nomear pessoas, é possível fazer isso, é difícil, mas é possível. E a Prefeitura então trocaria de mão. Agora, tudo depende do juiz, de uma sentença, de um entendimento, analisar o pedido bem embasado do Ministério Público e dar sequência nessa história. A gente vai continuar acompanhando essa novela aí, né? E trazemos os detalhes, né? Sim. O Atos do Dia fica por aqui. Mais informações no nosso portal, jornalatos.net, e também nas nossas redes sociais. E saiba mais através do programa Atos no Rádio, pela Transamérica FM e também pelas mídias sociais. Isso. No meio-dia, 1.